No vídeo de hoje, então, arrumamos uma empreitada para garantir nossa nota, visto que precisamos muito, estamos carentes de nota em biologia. Então estaremos explicando a divisão celular para as senhoras. Você é feito de aço. Galera, tudo certo? Aqui é o Henrique e hoje eu vou falar um pouco sobre a mitose. A mitose é o processo que faz uma célula virar duas células iguais, tipo copiar e colar. Ela tem 4 fases principais: profase, metafase, anafase e telofase. Para decorar, prometi a Ana telefonar. Na profase, os cromossomos se formam e começam a se organizar. O núcleo some e o fuso começa a aparecer, tipo um palco sendo montado. Na metafase, os cromossomos ficam no centro da célula, bem alinhados. É o auge da organização. Os centríolos vão para os polos e tudo se prepara para dividir. E a mitose serve para quê? Crescer, renovar tecidos, cicatrizar e até reproduzir em seres mais simples. Sem a mitose a gente não se recupera e nem cresce. Então, senhores, como antes falado pelos meus mestres do saber, né? Temos a mitose, então. Eu vou explicar como funciona o processo de divisão dela, porque ele é feito em fases. E o macete aí, no caso, para decorar essas fases seria a frase seguinte: prometi a Ana telefonar. Profase, metafase, anáfase e telofase. Seriam essas as fases que aí nós teríamos, né? Na seguinte eu vou falar sobre cada uma delas, detalhadamente aí explicando para vocês. A mitose, ela começa com a profase, que tem seus seguintes eventos. O nucleolo desaparece. Começa assim o início da condensação dos cromossomos que já estão duplicados. Os centríolos são duplicados. Forma-se o fuso mitótico, o início da fragmentação da carioteca, da membrana nuclear. E aí vamos para a anáfase. Para tudo aí! Bom, pessoal, Sérgio volta aqui pra falar um pequeno erro que o Bernardo cometeu, sabe? A mitose ela tem 4 fases: profase, metafase, anafase e telofase. Só que esse animal imbecil falou só 3, que é a metafase, a anafase e a telofase. Por isso que eu, esse ser celestial aqui, chamado Jimenez Gurka, irá corrigir ele. Então, vamos lá. E, bom, a metafase é basicamente a fase mais simples, sabe? Os cromossomos eles se alinham no meio da célula e é isso. Vamos voltar pro Bernardo. Na anáfase, a separação começa com os principais eventos, sendo divisão dos centrômeros, as cromatídeas irmãs, agora cromossomos simples, migram para os polos opostos, encurtamento das fibras do fuso, a telofase tudo se reorganiza. Eventos: descondensação dos cromossomos, reaparecimento dos nucleolos, reorganização da carioteca, início da citocinese, divisão do citoplasma, no caso. E aí então a célula se divide de verdade: a célula animal, estrangulamento do citoplasma, citonese centrípeta; célula vegetal, formação da lamela média e da parede celular, citonese e centrífuga. Resultado: 2 células filhas idênticas à célula mãe com o mesmo número de cromossomos. Depois da mitose, então, as células voltam à interfase, se preparam e crescem até a próxima divisão. Numa revisão aí final, então, de tudo o que foi falado, temos mitose, com divisão celular com manutenção do número de cromossomos. As fases seriam profase, metafase, anáfase e telofase. E o resultado final são 2 células filhas geneticamente idênticas. É um copia e cola ali, como o Henrique já tenha citado anteriormente. E seria isso então. A diferença entre mitose e meiose, que seria a seguinte: a mitose ocorre em células somáticas, as células do corpo, e tem como função principal o crescimento e a regeneração de tecidos e a reprodução sexuada em alguns organismos. Nesse processo, a célula filha dá origem a 2 células filhas idênticas, com o mesmo número de cromossomos da célula original. A mitose passa por uma única divisão celular e mantém a informação genética inalterada, ou seja, as células filhas são geneticamente iguais entre si, e a célula que as originou. Já a meiose acontece nas células germinativas, sendo responsável pela formação dos gametas, óvulos e espermatozoides. No caso dos seres humanos, a principal função é reduzir pela metade o número de cromossomos, garantindo que na fecundação o número de cromossomos da espécie seja mantido. A meiose envolve 2 divisões celulares sucessivas, resultando em 4 células filhas diferentes, cada uma com a metade do número de cromossomos da mãe. Além disso, devido à recombinação genética do crossover, as células geradas são geneticamente diferentes entre si. Opa, tudo bom? Quem fala com vocês agora é o Sérgio e nós iremos falar sobre a meiose. Que bom, a meiose ela é dividida em principalmente 2 partes. A primeira que começa na profase 1 e a segunda que começa na profase 2, totalizando no final 8 partes. E começando, nós temos a profase 1, que é a mais longa de todas, onde os cromossomos se condensam. Ocorre a crossing over, que é a troca entre pedaços de cromossomos homólogos, que gera a diversidade genética, e bom, se formam os pares deles, dos homólogos. Após a profase, nós temos a metafase 1, onde os pares de cromossomos homólogos se alinham no centro da célula, um ao lado do outro.
Agora nós temos a anafase 1, onde os homólogos são puxados para os polos opostos, onde cada cromossomo ainda tem 2 cromatídeos. E para fechar essa fase temos a telofase 1, onde forma-se um núcleo em cada polo com metade do número de cromossomos, e não pode acontecer a citocinese. E para inaugurar essa segunda fase nós temos a profase 2, onde os cromossomos se reorganizam e o fuso se forma. E então temos a metafase 2, onde os cromossomos, que ainda estão divididos em 2 cromatídeos, alinham-se no centro da célula em uma fila única. E quase no final temos a anafase 2, onde as cromatídeos irmãs são separadas e puxadas para os seus polos. E agora para fechar nós temos a telofase 2, onde formam-se os núcleos e rola a citocinese, que o resultado são 2 células filhas haploides, todas geneticamente diferentes. Uma curiosidade interessante sobre a meiose é que no Clash Royale temos o nome dele Elixir, né? Que ele começa com 1, depois com 2 e depois com 4. Percebemos semelhança? É isso mesmo, gente. Deus, quando estava criando a meiose lá no céu, ele ficou, caramba, joguei esse Clash e gostei dessa ideia. E pá, meiose vem inspirado no Golem Elixir. E é isso. Bom, eu acho que é isso então. Agora que vocês viram o vídeo inteiro, vocês provavelmente devem ter entendido como é que ocorre a reprodução das células sexuais, ou seja, os gametos. Se você gostou, você pode compartilhar o vídeo e tenha um bom dia. Fala!